A AIDS é uma doença que destrói o sistema imunológico, responsável pelas defesas do organismo. Com a imunidade afetada, a pessoa sofre ainda mais com outras doenças que atacam o corpo, como um simples resfriado. Em alguns casos, essas doenças podem ser fatais. E após o diagnóstico, como funciona o tratamento de uma pessoa soropositiva? Existe um serviço, né, o processo de implantação, instalação é via Ministério da Saúde. Esse serviço ele é regionalizado. E aí a gente tem na região, na regional de Coronel Fabriciano, as micros de Caratinga, Timóteo e Fabriciano e Ipatinga, ou seja, são 3 micros. Como é um serviço regional, as micros de Ipatinga, Timóteo e Fabriciano têm o serviço instalado, implantado. Caratinga, por enquanto, não, né? A nossa realidade hoje, os nossos pacientes soropositivos, diagnosticados, eles são encaminhados para o serviço fora do município. Porém, nós estamos em processo de implantação. O objetivo da administração municipal é que seja breve a implantação desse serviço para que os nossos pacientes sejam atendidos aqui em Caratinga. É claro que a saúde da família, né, as estratégias fazem um acompanhamento, mas a questão do tratamento, o médico especializado para esse acompanhamento realmente é fora do domicílio, uma vez que o serviço ainda não está instalado aqui. Na história de Caratinga não se teve ainda esse serviço, né, e agora a gente está em processo para a implantação. Tendo em vista que a porta de entrada do paciente é no município de origem, a gente consegue, né, o cadastro, a gente faz o cadastro que recebe o paciente e encaminha para fora do município. Uma vez que o paciente também diagnosticado, ele tem a liberdade para se tratar ou ser acompanhado no município ou na região que ele quiser, ele tem essa liberdade. Até mesmo por conta de sigilo, de toda essa questão, né, que a gente ainda vivencia, né, na era atual. Ele tem essa liberdade de escolha. A porta de entrada é a unidade básica de saúde, né, a estratégia da família, e na consulta, conforme a avaliação, o médico prescreve. E o laboratório, nós temos o laboratório referenciado no município para que o paciente faça o exame. Tendo o diagnóstico, normalmente quando o diagnóstico é positivo, o município, a Secretaria de Saúde, ela é acionada, porque esse paciente, o laboratório não entrega diretamente para o paciente, né? O município é acionado, e aí a gente tem uma equipe também multidisciplinar de apoio, psicólogo, assistente social, para fazer o direcionamento para fora do município, né? Do domicílio, que a gente, neste caso hoje, nós temos a referência Ipatinga. Ele recebe o diagnóstico, é cadastrado e encaminhado para lá. Parte da medicação é via Ministério da Saúde Federal e parte estadual. Dentro do serviço, é instalada uma farmácia específica, está dentro do projeto, uma farmácia específica para atendimento a esses pacientes. E eles recebem a medicação, ela é toda gratuita, né? Via Ministério e Estado. Eles recebem a medicação. E no caso dos nossos pacientes, lá em Ipatinga, hoje. Eu abro um parêntese para dizer que a instalação e a implantação do serviço no município de Caratinga será um ganho enorme para a população. E aí eu pego nessa questão que você está colocando do preparo da equipe, né? Nós já estamos com os nossos profissionais que irão compor a equipe do serviço, sendo treinada no serviço de Ipatinga, né? Nós tivemos essa abertura lá com a gestora municipal e a nossa equipe já está em treinamento, né? Nós já tivemos o farmacêutico, já esteve lá, agora essa semana a enfermeira está em treinamento, posteriormente o médico que será responsável, assistente social, psicólogo, o pessoal está passando pelo serviço já em Ipatinga, né? Pela fase assim, de treinamento. Justamente, apesar da formação acadêmica, cada serviço ele tem um perfil, né, de atendimento, né? E aí a gente está tendo todo esse cuidado mesmo, e eu volto a falar por conta da identidade, preservação, sigilo e tal. E aí a nossa equipe, que já comporá o serviço, ela já está em treinamento no serviço de Ipatinga. Hoje,
né? Tão logo a gente é acionado pelo laboratório, paciente tal do bairro, ele teve, né, o exame, o resultado é positivo, normalmente pede para repetir o exame, e aí quando pede para repetir a gente já é um caso novo, a gente já entende, né, já faz essa leitura, mas se repete normalmente. Esse paciente chega para a gente enquanto o tratamento fora do domicílio, que é o TFD, né? E ele passa, né, para dar o resultado para ele, para falar, assenta um assistente social, um psicólogo, que já tem assim uma formação e está preparado para essa conversa, sabe? Acolhe o paciente, trabalha com ele e ali já começa um atendimento e encaminha. Até que ele é chamado pelo serviço, isso não é demorado, em média uns 15 dias, né? Ele já tem um primeiro atendimento, hoje, né, lá no serviço de Patinga, e começa. Lá também ele tem um acompanhamento lá, com psicólogo, próprio assistente social e outros profissionais que se fizerem necessário, além da questão da enfermagem, farmácia, é lá, é no serviço que hoje nos atende. Mas a nossa equipe, que aí já reconhece o paciente, alguns deles até fazem um acompanhamento aqui, gostam de ser acompanhado aqui, tem caso que dispensa o acompanhamento psicológico de lá e só fica aqui no município. Então a gente tem esses casos. Como eu falei no início, assim, o paciente ele fica totalmente assim, com a cabeça assim, todo assim, né? Falando, e agora, né? Ele pensa o seguinte, agora, como que vai ser, né? Como que vai ficar a minha situação? Então, trabalhar isso realmente é um serviço que leva um tempo até que o paciente adere e fala, não, peraí, mas eu tenho um acompanhamento que vai me dar condições de viver normalmente entre as pessoas sem nenhum problema. Nós estamos caminhando para que a implantação ela seja breve. Dezembro está aí, né? E a nossa equipe ainda está em treinamento. Quando o serviço for aberto, assim, a equipe já estará apta, né, para executar e para atender os pacientes, né? Eu não deixaria aqui uma data tipo dezembro, mas é breve, né? Nós já estamos em processo de implantação. Nós temos um corredor gigante a ser percorrido, algumas coisas já foram realizadas, como pactuação, projeto montado, então tem algumas questões que ainda estão por finalizar, mas eu acredito que seja breve. Quando a gente pensa em números, né, de pessoas infectadas ou de pacientes aqui, a gente fica preocupado, né, porque assim, se esses pacientes, a gente tem uma leveza com relação a eles, porque eles estão sendo acompanhados, estão sendo orientados, tratados, e a gente acredita que eles estão preparados para enfrentar, né, as adversidades que são impostas pela vida no dia a dia, pela vivência diária. Mas o que nos preocupa é uma população que ainda talvez não identificada, eu acredito que nós tenhamos, e eu não tenho esse número, mas uma população infectada ainda não identificada, né, por falta de orientação, por falta de preservação, né, e por levar mesmo, tratar a vida de forma leviana, né. E aí o que eu deixo hoje é o seguinte, informe-se, né, se preserve, né, tenha cuidado, se cuide mesmo, porque é uma doença que ela pode e deve ser acompanhada e é monitorada. E aí a gente volta naquele slogan, né? Não se morre com AIDS, mas vive-se. Agora vive-se quem vive realmente de forma bem orientada, bem preservada, se cuidando, se tratando. E aí eu chamo a atenção da juventude que assim, a vida é bacana para ser vivida, sim, mas de forma responsável, para que a gente não tenha posteriormente diagnósticos que realmente nos levem a pensar por que eu fiz dessa forma e por que eu não agi de outro jeito. E tem coisas que não dá para voltar atrás, não dá para você refazer, né? Não é como um filme que você volta, não. Tem coisa que você simplesmente vai dar continuidade. Então é necessário que a gente viva com responsabilidade para que os nossos atos eles sejam responsáveis e nos dê realmente a oportunidade de viver assim, numa sociedade saudável, né? Com menos problemas, com menos pessoas infectadas. Eu acho que a responsabilidade
com que a gente trata a nossa vida, os nossos atos, eles vão definir que tipo de pessoa, que tipo de paciente, que tipo de indivíduo eu serei futuramente. Então, que a responsabilidade ela faça parte das nossas atitudes, das nossas ações. E o Saúde em Dia fica por aqui. Esperamos que o programa de hoje tenha tirado algumas dúvidas sobre o HIV. E não se esqueça, não deixe que um momento de descuido comprometa a sua vida. Previna-se!